Oi, pessoal. Eu me batizei, sabe? E foi muito bom meu batismo. Foi tudo preparado por Deus, foi tudo orquestrado e preparado da melhor maneira possível para poder me batizar. E pra mim, eu acho que foi uma das melhores decisões. Eu acho que todo mundo fala isso, né? Que foi uma das melhores decisões que a gente poderia ter tomado. Eu ter tomado essa decisão de me entregar ao Senhor. Eu já venho me conectando com Deus há pouco tempo, não tem muito tempo, mas tem pouco, questão de um mês mais ou menos. E ali eu participava de um encontro, né, que a gente, estudo da Bíblia, que a gente faz com alguns amigos. E dali essa palavra foi tocando no meu coração, para eu poder aceitar Jesus. E foi muito bom, porque é uma questão que eu ainda acho que eu nunca pensei em fazer isso, sabe? De realmente me entregar, de estar mais conectado com Deus dessa maneira. E graças a Deus foi tudo preparação dele, foi tudo para ele. E eu estava no tempo certo, no momento certo, no local certo. Eu acho que é assim. Então, assim, a gente vive essa fase de amor com Cristo, a gente sendo autodependente dele, a gente prospera, de certa forma. A gente prospera, a gente alcança alianças, a gente alcança estágios em nossas vidas. E a gente vai, eu acho que com o tempo a gente vai ser uma pessoa melhor. Eu acho que esse é o principal objetivo, né? A gente ser uma pessoa melhor pra gente mesmo, pra nossa família, para nossos amigos. E esse relacionamento com Deus, a gente transforma a gente. Ou seja, a gente era uma pessoa e agora a gente é outra. Então, quando a gente se batiza, Deus faz uma aliança com a gente. Uma aliança. Então a gente morre aquela criatura e volta para Deus. E daí a gente quer caminhar segundo Ele, segundo Deus, e fazer as vontades dele. Porque a gente é autodependente de Deus, sabe? E é isso, a gente ser autodependente de Deus, cara, eu acho que a gente tem uma humildade, a gente tem uma sabedoria, uma inteligência, pra gente saber discernir as coisas. Saber que Deus é o centro de tudo e a gente alcança isso lendo a Bíblia, pra gente não deixar ser enganado. Lendo a Bíblia, e Deus ali vai falando com a gente, sabe? Deus fala com a gente em sonhos, Deus manda um profeta falar com a gente, ou manda outra pessoa falar com a gente. Vai lá no cantinho, chama a gente, e a gente ouve a voz dele, e a gente quer seguir um direcionamento com Deus, uma palavra com Deus. A gente quer ficar mais íntimo, mais próspero. E daí Deus muda a nossa vida assim, no estalar de Deus. Claro que algumas coisas são um processo da nossa vida. Mas eu acho que a gente se entregando a Jesus, sabe, da melhor forma possível, a gente só tende a ganhar, sabe? Só tende a ganhar. A gente sempre vai ser um pecador, claro. Todo mundo é. Mas a gente procura errar menos, a gente procura sempre pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e tendo consciência disso, que a gente é um pecador, a gente tá aqui para poder errar também. E a gente vai passando por essa vida, né, ao longo da nossa existência no mundo, a gente vai aprendendo coisas. E Deus também vai mudando a gente de mesa, né? Por exemplo, eu me sentava numa mesa que agora eu não sento mais. Deus muda os nossos amigos, Deus muda as nossas relações. E Deus foi mudando alguns amigos que eu tinha. E foi muito bom, né? Essa mudança que Deus faz. A gente às vezes não entende porque Deus faz isso e tal, mas os planos de Deus, eles são melhores do que o nosso, muito melhores. E Deus sempre faz infinitamente vezes mais do que a gente pediu. Eu, por exemplo, eu antes trabalhava em um local que também era um emprego político e tal, e não era um local muito bom de se trabalhar. Você que trabalha com política sabe como é que é. E hoje Deus me preparou para estar hoje como conselheiro tutelar. Eu não vou entrar no mérito tal de ser o conselheiro tutelar, porque não é o foco do vídeo, mas Deus me preparou, cuidou de mim
me tirou de um ambiente e colocou em outro, ele vai mudando os ambientes de acordo com que a gente vai se conectando com ele. E a gente se conectar com Deus, a gente parar para ouvir Deus, a gente parar um momento da nossa vida para a gente ler a Bíblia. Coisa que eu não fazia também, eu aprendi a ler a Bíblia. Não sabia nem ler a Bíblia. Então, pra você ter ideia, né? Que eu não tinha um relacionamento com ele, não tinha uma amizade com Deus. E assim, né? Eu já dei tanta chance para tanta coisa da minha vida, porque eu não posso dar uma chance para Jesus também, né? Eu acho que esse é o tema principal, a gente dar uma chance para Jesus mostrar quem é Ele nas nossas vidas e através do nosso testemunho a gente poder curar pessoas, a gente poder trazer pessoas para a fé e a gente poder ganhar mais almas também. O nosso testemunho, ele vai dizer muito sobre a gente, ele vai dizer o que a gente é, como são as nossas ações, como Deus é em nossas vidas. E Deus é bênção. Tipo, o meu batismo, por exemplo, foi marcado por chuva, sabe? Uma chuva, e ainda tá chovendo agora, que aqui em Marcel tá caindo um pé d'água da pega. E, cara, eu acho que o momento que a gente se batiza, sabe? É único, é massa demais, é muito bom mesmo, é uma sensação diferente. Que a gente se batiza, a gente... Enfim, eu acho que eu não tenho nem como descrever, só quem passou pelo batismo sabe como é lindo, sabe como é Deus de verdade. E a gente sente uma paz, sente um amor, a gente sente tudo de bom. Mas para isso acontecer, não é fácil, né? Não é fácil a gente só se batizar e tal. A gente tem que permanecer em Cristo, em Jesus, independentemente do que aconteça no nome das nossas vidas. Porque nossos gigantes de hoje são gigantes emocionais, são problemas na mente, problemas no coração, são esses problemas que nos adoecem. E a Bíblia sempre fala que Deus sonda o nosso coração. E às vezes o nosso coração está tão angustiado, está tão doente por uma situação, que a gente acaba fazendo aquele problema maior do que Deus. Maior que isso não deveria ser, né? Porque Deus já mostrou tantas vezes que Ele pode fazer infinitamente vezes mais, como Ele foi com Davi. Davi derrotou o Golias, ele estava com Neemias nas muralhas dele. Ele tirou um povo lá do Egito, porque ele viu o sofrimento daquele povo, ele viu que aquele povo estava sofrendo e transferiu para outro local. Então ele usou pessoas, ele usou grandes líderes. Moisés tinha que enfrentar o faraó, que é uma autoridade máxima, e tantos outros gigantes que se levantaram com tantos personagens da Bíblia, que a gente se apega neles. Claro que alguns gigantes deles eram mais físicos, né? Hoje em dia mudou, hoje em dia tipo, é emocionais, problemas na mente, problemas no coração, são todos esses problemas que nos adoecem, que nos deixam tristes. E se você se apegar em Deus, definitivamente mesmo, tipo, orar a Deus, buscar mais a Ele, Ele vai falar com você em algum momento, tá bom? Ele vai falar com você, Ele vai colocar um desejo no seu coração, Ele vai trabalhar aspectos em você. Porque o próprio Salomão disse que a gente ganha sabedoria e inteligência lendo a Bíblia. Então Salomão foi o mais inteligente que passou pela terra. Ele falou isso. A gente busca sabedoria, inteligência e prosperidade lendo a Bíblia. E de fato a Bíblia é um livro que ele se renova com o tempo. E eu já tive a oportunidade de comprar minha primeira Bíblia também, graças a Deus eu consegui comprar. Foi muito bom essa experiência de comprar a nossa primeira Bíblia, de a gente meditar no Senhor a cada dia mais e mais. E sempre a gente está meditando, a gente está sempre buscando. E esse vídeo eu fiz aqui para vocês, sabe? Para vocês entenderem como Deus é na minha vida e quanto Deus pode ser na sua vida também. E para isso você tem que deixar Ele entrar, tem que deixar Ele trabalhar e tem que deixar Ele remover aquilo que tira o foco. A gente faz ídolos, né? Se a gente perceber, a gente coloca Deus em último lugar, e não tem que ser assim, a gente coloca Deus em primeiro lugar do que a gente faz na nossa vida. Então, como Salomão disse em Provérbios, que são muitos os planos dos homens, mas sempre a palavra vem do Senhor. Então é isso que eu deixo aqui para vocês, tá bom? Esse vídeo aqui, se vocês puderem curtir, comentar, tá bom? Pra gente trocar essa ideia aí e fazer ainda mais saber quem é Deus nas nossas vidas. Beleza? Abraço para cada um de vocês. E que
vocês possam experimentar essa decisão de entregar nossa vida a Cristo.